Fala galera vascaína, Wilson Cunha passando nesse sabadão, véspera do jogo do Vasco. Muito bom dia para todos, energia positiva para a galera do Vascão, energia positiva para o time do Vascão e na torcida, né, que hoje dê tudo certo para o Vasco consiga uma grande vitória na Colina Histórica, que consiga fazer a sua parte, vencer o time do Criciúma e torcer, né? Temos que torcer também. Infelizmente ainda nessa fase do campeonato a gente tem que torcer para o Vasco vencer, fazer a parte dele, mas ainda torcer para que os adversários tropecem, né? Por exemplo, tem mais dois jogos importantíssimos hoje também, que é Londrina e Sport, lá no Estádio do Café, no estado de Londrina. Torcer, obviamente, pela vitória do Londrina, que tira de vez o Sport do páreo. E um outro jogo também muito importante, Ituano e Sampaio Corrêa. Esse jogo, o melhor resultado para o Vasco é um empate. Ou, havendo essa combinação de resultados, vitória do Vasco e o empate do Ituano com o Sampaio e a vitória do Londrina do Sport, o Vasco praticamente fica classificado. Não matematicamente, porque vai depender ainda de saldo de gols, essas coisas, mas fica muito difícil, por exemplo, para o pseudo adversário do Vasco, que seria o Sampaio Corrêa, por exemplo, que ainda poderia estar na briga, conseguir chegar ao Vasco, chegar ao mesmo número de pontos do Vasco e tirar o saldo de gols. Sem falar que a gente joga na próxima rodada com o Sampaio Corrêa em casa, e aí um empatezinho simples e a gente consegue o acesso. Mas então, infelizmente, a gente, nessa fase do campeonato, né, é a 36ª rodada hoje que se inicia, o Vasco já era para ter sacramentado, né, essa sua classificação. Mas infelizmente não aconteceu. Vários erros aconteceram, erros administrativos gravíssimos, jogadores contratados aí, refugos que não serviram para o Vasco, inclusive foram contratados, depois dispensados. Vou citar só o Isaac aqui, que é um deles para representar, e outros jogadores, né, que o Vasco infelizmente fez as contratações que poderiam ter sido melhores, né? Acho que, por exemplo, o mercado sul-americano estava aberto no meio da janela, pelo menos em agosto, para que o Vasco trouxesse e reforçasse esse time. Se tivesse feito isso, tenho certeza que hoje a gente já estaria classificado, hoje seria um jogo de festa que poderia ser incluído no Maracanã, para a torcida do Vasco fazer uma grande festa, mas felizmente não aconteceu. A gente está nessa luta, nessa batalha ainda. Então nos resta torcer e torcer, né, para que o Vasco realmente hoje vá lá na Colina e faça o resultado e consiga os 3 pontos. O time de hoje, o Jorginho, ele deve manter o time do Vasco que ele vem colocando nas últimas partidas. A única alteração deve ser a volta do Léo Matos, que estava suspenso contra o Sport, e aí volta hoje na lateral direita para dar aquele reforço ao Vasco. Então o time do Vasco, podemos dizer que vai com a força máxima para esse jogo contra o Criciúma, que não vai ser fácil. Já não vai ser fácil, porque a gente já sabe que o time do Vasco
é limitado e vem sofrendo. Esse campeonato da Série B é nivelado por baixo, todos nós já sabemos. Mas também porque esse time do Criciúma, por mais que não seja o Criciúma de Madrid, né, como a gente costuma brincar, mas é um time organizado, é um time que nas 5 últimas partidas venceu 4, empatou 1, então vem ali embalado, vem ainda querendo ou não, na ênfase de ainda fazer alguma coisa no campeonato, tem chances matemáticas ainda de conseguir o acesso. Então o Criciúma vem para jogar em São Januário livre sem muita pressão. Por exemplo, se perdeu para o Vasco, né, um time grande dentro da casa do adversário, não vai ter nenhum problema. E se conseguir, por exemplo, a proeza de vencer o Vasco, entra definitivamente na briga, e se brincar, eu acho que até vira até um favorito ao acesso, né, junto com o Vasco para essa luta da Série A. Então é jogo importante, é jogo de cachorro grande, como já diria o Apolinho Astor Rodrigues. Então vamos ficar na torcida hoje. A gente não vai ter o nosso pré-jogo, estou fazendo aqui esse videozinho, gravando aqui amanhã do sábado, só para a gente subir, para a gente criar aquela expectativa. Mas a partir das 18h30, 19 horas, estaremos aqui fazendo o nosso pós-jogo, se Deus quiser, com a grande vitória do Vasco. Eu estou confiante, acho que o time, apesar de não ser, né, um time que nos passe muita confiança, mas eu acho que vai dar sim para a gente fazer o resultado hoje lá em São Januário, né, e vencer, placar que seja placar mínimo, mas o importante é vencer e carimbar, né, praticamente essa nossa classificação para a Série A. Então o time de hoje, Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, que vem melhorando, inclusive, na minha opinião. Danilo Bosa vem se firmando ali na zaga do Vasco, junto com o Anderson Conceição, que também jogou bem no último jogo lá em Recife, isso é importante. E o Edmar, né, que é aquele jogador nota 6, tá sempre ali, né, a torcida não gosta muito, mas é aquele jogador que entrega pelo menos defensivamente. Meio de campo vem Yuri Lara, Andrei e Marlon Gomes. O Nenê, que muita gente aí está na dúvida se o Jorginho tiraria para colocar o Alex Teixeira. Eu acredito que não vai fazer, então o Nenê deve ser mantido. Na frente teremos ali o Figueiredo e o nosso querido Edmar, né, fazendo ali esse ataque do Vasco. Então, hoje, como sempre vem sendo nos últimos jogos, é vencer ou vencer. E a gente aqui está na expectativa e confiantes que o Vasco vai conseguir uma grande vitória hoje, né, para a gente lavar a alma de vez e sair definitivamente dessa Série A, sair dessas famigeradas Série B, partindo para aí sim, para o lugar do Vasco, onde ele nunca deveria ter saído, que é a Série A, tá bom? Cruz de Malta está aqui pulsando no peito já desde cedo, bonezinho do São Januário aqui, que é para a gente fazer aquela corrente positiva de que tudo vai dar certo, tá certo? Aguardo vocês então, logo mais, final da tarde ali, noite já, 18h30, para a gente fazer aqui o pós-jogo com uma grande vitória do Vasco, eu acredito, tá certo? Grande abraço a todos, saudações vascaínas.